algumas palavras e alguns versículos. E esse primeiro aqui que nós lemos aqui foi justamente Paulo ensinando a igreja. Bota aí, Guilherme, de novo, deixa aí na tela. Foi justamente Paulo ensinando a igreja. Então, nesta Bíblia aqui, a versão diferente, ele vai falar, ali está escrito, primeiro, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Na minha versão aqui, está escrito, não se engane. Por quê? Erreis ou enganar. A gente não pode se enganar e a gente não pode continuar fazendo as coisas erradas achando que está certo. O que é certo, o que é errado, é errado. Pecado é pecado. O pecado ele não deixou de ser pecado. O pecado continua sendo pecado e o pecado nos deixa fora do céu. Então Paulo está instruindo aqui a igreja, está ensinando aqui a igreja, está falando para os crentes. Isso aqui, esta palavra não é para quem está lá fora, não. Não é para os ímpios, não. Essa palavra aqui, Paulo, quando ele escreveu essa carta dessa igreja, ele estava escrevendo para os crentes de Gálatas. Ele não estava escrevendo para aqueles que estavam lá fora, não. Né? Porque diz a palavra que o mundo já é do maligno. Né? Mas graças a Deus que o Senhor nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, não vos engane. Deus, ele não se deixa escarnecer. Ninguém engana Deus. Muitas das vezes nós estamos fazendo algo achando que estamos passando desapercebido do nosso erro. Você pode estar até passando desapercebido do pastor, você pode estar passando desapercebido dos seus pais, você pode estar passando desapercebido da sua liderança, mas de Deus ninguém se esconde. A gente não tem como enganar Deus, a gente não tem como se esconder de Deus. Então, o que Paulo estava instruindo, o que Paulo estava ensinando para a igreja não erreis. Ou seja, procure fazer as coisas certas. Procure analisar antes de você fazer. Procure perceber ou ver se realmente aquilo que você está fazendo é certo. Porque às vezes a gente faz até com uma boa intenção, achando que estamos fazendo certo. Mas às vezes essa boa intenção nos leva a fazer coisas erradas. E quarta-feira eu até falei, né, que quando tinha uma fome, a cidade de Gilgal estava passando por um período de fome, e o profeta Eliseu chegou até a casa dos profetas, né, dos filhos dos profetas, né, e ali ele pediu para que um dos moços fosse colher alguma raiz no campo, né, para fazer um alimento, para fazer um caldo para aquele pessoal que estava lá, para os filhos dos profetas. E um daqueles moços foi lá com boa intenção, mas só que ele chegou lá, ele colheu barreira brava, e colheu e trouxe e colocou na panela. Antes Eliseu tinha falando, olha, coloca a panela no fogo, né? Quando ele foi lá, a panela estava no fogo, e quando ele chegou, né, que cortou a raiz, colocou na panela, né, e quando foram começar a comer, sentiram que tinha morte na panela, e um dos moços gritou, meu Senhor, tem morte na panela. E Eliseu falou o quê? Deitai farinha na panela, não foi isso? Não é isso que está no texto? Deitai farinha na panela. E quando a farinha foi deitada na panela, a morte que havia na panela saiu. E o que representa a farinha para nós? A palavra de Deus, ela representa a farinha. E quando você está com a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, você não vai deixar que nada venha enganar você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!